em nossa liturgia, o quarto domingo da vivência do Advento. Este ano nós temos essa situação curiosa. A liturgia irá se suceder do quarto domingo do tempo do Advento para a liturgia do Natal do Senhor. Então, hoje, à tarde e noite, amanhã pela manhã, estaremos celebrando o quarto domingo, fechando o tempo do Advento. E no mesmo dia de domingo, amanhã, já no horário da noite, começamos a celebrar o Natal do Senhor, com a missa da noite. Acendemos aqui a quarta vela do Natal, da coroa do Advento, sinalizando então que concluímos o tempo do Advento na liturgia. Vemos aqui o presépio devidamente preparado, só falta o menino Jesus na manjedoura. E vemos nos ambientes muitos sinais festivos, muitas ornamentações, muitas luzes, muitos preparativos para a confraternização em família. Tudo isso está no entorno de um acontecimento importante. O acontecimento importante é o nascimento do Salvador, é o nascimento de Jesus. Maria também está no entorno deste acontecimento. Hoje nós nos colocamos também no lugar de Maria. O Evangelho mostra Deus comunicando através do anjo a Maria, que ela será a mãe, ele será filho do Altíssimo, será o filho de Deus, você será a mãe. E Maria, num primeiro momento, acolhe o anúncio com certo espanto e receio, mas depois vai compreendendo o desígnio de Deus, e no final irá pronunciar: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Maria entende o desígnio de Deus e se coloca a serviço, oferece a sua frágil condição humana. E o anjo deixa claro para Maria: o que está para acontecer não é da ordem da natureza humana. Não preocupe, Maria, se você ainda não tem uma união conjugal para ser mãe. Conjugal para ser mãe. Não está em questão a natureza humana. É o poder do Altíssimo que te cobrirá com a sua sombra. É Deus que está agindo. Você se coloca na presença de Deus como instrumento para Deus agir. E o Evangelho vai falando muito do menino que vai nascer, do seu reino, filho do Altíssimo, filho de Deus. Então nós vemos que tudo está no entorno. Por isso nós falamos na liturgia e no plano da salvação, tudo é cristocêntrico. Todo o Antigo Testamento anuncia, por isso a primeira leitura e a segunda hoje estão falando de descendência de Davi. Paulo falou de um mistério que está sendo revelado, que já está nas Escrituras. Então o nascimento de Jesus é no tempo uma novidade, mas não é uma novidade na palavra de Deus. Não é uma novidade no desígnio de Deus. Já é pré-anunciado. Por isso precisamos ter muita intimidade com a palavra de Deus. Quanto mais intimidade temos com ela, mais ouvimos Deus e percebemos os sinais de Deus à nossa volta, de tantas formas. Como mencionei, tudo está voltado para Jesus. Então Maria está ali também e nós nos colocamos no lugar dela com o nosso olhar. Hoje o nosso olhar, por um lado, se volta para Maria e para José, e por outro lado se volta já diretamente para Jesus, ainda que a manjedoura esteja vazia. Mas o olhar é na direção dele que está para nascer. Maria vai oferecer-se a Deus como serva, para conceber por obra do Espírito Santo, e para nos dar Jesus, para que Jesus assuma no seu seio a nossa condição humana, nos redima, nos dê a graça da salvação e nos dê o dom da filiação divina.
É isso que estamos para rezar no Natal do Senhor, e receberemos redimidos agora para constituir o novo povo eleito de Deus, a família da fé. Por isso nós vemos que o Evangelho por 2 vezes citou Davi, porque a primeira leitura tem um episódio curioso, que o profeta Natan fica entre o rei Davi e entre Deus. Recebe 2 confidências. A primeira do rei Davi: eu fiz meu palácio e a arca de Deus está numa tenda. Preciso preparar um ambiente mais digno para a arca. Então, Davi está preocupado com a casa para a arca. E nós falamos que Maria é a arca do tabernáculo, é a arca dos mandamentos. Então, a arca precisa de uma tenda, ali estão os mandamentos de Deus. Então, tudo que no Antigo Testamento está como o que Deus pede da casa de Israel através dos mandamentos, no Novo Testamento, Deus vai pedir através do seu Filho, pelo Evangelho. Então, essa arca que Davi quer colocar na tenda, numa casa melhor do que numa tenda, no seio de Maria, Maria se torna, então, esse lugar digno de Jesus se fazer presente e nascer para nós. Aquela preocupação de Davi se cumpre em Maria. Ave cheia de graça, o Senhor está contigo, recebestes esta missão. Então, Davi está preocupado com um templo que ele vai construir fisicamente para colocar a arca. Jesus preparou, Maria nasce já preparada para ser a mãe de Jesus, é desígnio de Deus. Ela é o lugar digno da presença dos mandamentos de Deus, porque Jesus vai nascer ali a nova aliança. Se no Antigo Testamento a primeira aliança tem sua centralidade nos mandamentos, no Novo Testamento a nova e eterna aliança, essa aliança e esse reino que não terão fim, tem a centralidade em Jesus. Ele é os mandamentos. É nele que Deus fala. Por isso, a carta aos Gálatas, depois de muitos modos, Deus falou outrora pelos profetas no Antigo Testamento, nesses últimos tempos, nos fala através do seu Filho. Então, Maria agora é a habitação de Deus. O Evangelho está dizendo desse acolhimento de Maria. E na segunda parte da primeira leitura, é quando Deus surpreende, aí vem o mas. O profeta Natan fica entre o mas. Mas Deus falou também, através do anjo, para que Natan falasse para Davi o que Deus quer dele fazer dele. Como Deus, o anjo, fala para Maria o que quer dela, o que será feito através dela. Então o anjo vai dizer para Davi, Natan recebe a missão de dizer para Davi que Deus vai fazer dele uma casa. Ele quer fazer uma casa para a arca. Deus quer fazer dele uma casa. Venha celebrar o Natal na Rosa Confecções. O seu presente está aqui. Para a arca. Deus quer fazer dele uma casa. Um povo eleito. Então você será uma casa. Deus não é só um templo. Deus quer um povo santo para si. Então Jesus não veio e não foi construir templos. Jesus veio consagrar definitivamente um povo santo para Deus. E nós somos parte desse povo. Às vezes nós achamos que o mais digno para Deus é o templo. O templo é a casa de oração, ela tem sua dignidade própria. Mas se faltar o templo, não perde tudo. O pior é se o templo estiver cheio e quem estiver no templo não for a habitação verdadeira de Deus. Então, o templo não pode ser um espaço de barulhos religiosos. O templo precisa ser um espaço de pessoas autênticas na fé, que se sentem verdadeiramente um povo redimido por Cristo, um povo que abandonou o pecado e a morte, um povo que ganhou vida nova, um povo que é família da fé, formado por filhos de Deus, como está no final da primeira leitura, e busca sua identidade em Cristo.
Ele é o Filho e nos ensina a buscar nele a nossa identidade de filhos de Deus, para sermos esse povo que vem da descendência de Davi. Por isso o Evangelho citou Davi 2 vezes. Maria recebeu o anúncio, estava prometida em casamento a um homem chamado José, da descendência de Davi. E agora o reino que não terá fim é daquele que foi prometido a Davi, do qual nós fazemos parte. Então somos o povo redimido, temos que ter essa consciência. Então não podemos viver a fé como uma exterioridade, mas temos que viver uma fé como identidade de quem se tornou povo de Deus em Cristo. Povo redimido, povo que ganhou vida nova, povo que tem a dignidade de filho de Deus. E essa dignidade, quando Jesus assume a condição humana a partir de Belém, daquela realidade da gruta, ele veio ao encontro da humanidade toda e não para o privilégio de alguns. Por isso não podemos ver Jesus mais presente nesse, menos presente naquele. Ele vem para buscar todos para a obediência da fé. É isso que nós devemos esforçar para fazer, é o que o Paulo está dizendo. Eu preguei o Evangelho, a boa nova a vocês. Cristo veio para nos buscar para a obediência da fé. Primeiro entremos nós na obediência da fé, na vivência do Evangelho, para que possamos não julgar os outros, mas trazê-los também à obediência da fé. Que assim seja o nosso caminhar para o Natal, contemplando essa cena que tem uma manjedoura vazia, nos colocando no lugar de Maria, dizendo sim a Deus para receber Jesus com alegria. Assim seja.